Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje tem como tema Josué, o tipo. Aqui Josué, então, ele é um exemplo, e afinal tem a ver com a lição da semana, né? Com o que a gente tem aqui como título da lição, né? O verdadeiro Josué. Então vamos ver aqui. O verdadeiro significa que tem outro que talvez não seja verdadeiro. Entre aspas, falso. Por que falso? Porque na verdade ele é uma cópia. Ele é alguma coisa que exemplifica. Lembra que a gente estudou a lição, o tipo? Então hoje a gente vai ver que Josué ele foi um tipo, um exemplo de algo maior, algo que aponta para algo maior. Isso tem a ver com o que nós aprendemos na Palavra de Deus e tudo o que a história da Bíblia nos conta do próprio Josué. Olha só, a gente pode fazer um paralelismo ali, uma comparação da história de Moisés e Josué. Isso para começar nosso estudo de hoje, hein? Fique atento porque hoje a gente tem muitas mensagens da Palavra de Deus e aqui hoje vamos usar a Palavra do Senhor para entender aquilo que Ele tem a nos dizer para hoje, né? Como Josué é um tipo. Existe um Josué mais verdadeiro que o próprio Josué? Tem sim, e eu vou mostrar para você. Josué, a pessoa que então vem substituir Moisés. Moisés foi chamado para ser o líder de Israel. Josué foi chamado para ser o líder de Israel. Moisés foi com o povo de Israel, foi como grande libertador do povo. Eles atravessaram o Mar Vermelho e caminharam rumo a Canaã celestial. Josué, quando chega finalmente a Canaã, o que ele faz? Com a graça de Deus, o rio Jordão ele é aberto, repetindo o mesmo milagre que havia acontecido na época de Moisés, e o povo de Israel passa em seco no rio Jordão. Moisés, ele ordenou ao povo de Israel que fizesse a repartição das terras. Josué faz o quê? Ele faz mais uma vez isso, ele faz essa repartição das terras. Moisés era o grande líder, Josué, o grande líder. Eles são paralelos, é como se fossem um exemplo do outro, seguindo o mesmo caminho. Josué seguiu os mesmos passos de Moisés. E olha só o que Moisés disse antes de falecer. Um pouquinho antes, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Olha só o que o próprio Moisés disse. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. Segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. E o texto continua. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. E aqui continua falando um pouquinho desse profeta que seguiria depois de Moisés. Josué, ele cumpriu muito disso, sabe? Ele fez muitas as coisas assim semelhante a Moisés. Ele foi como um profeta que veio depois de Moisés. Só que é o seguinte, ele não cumpre tudo. Ele é parcialmente alguém que cumpre os objetivos. Esse texto tem a ver com aquilo que nós já vimos na lição do tipo, do antítipo, né, aquilo que aponta a alguma verdade ainda maior. Porque Jesus é o grande profeta apontado aqui por Moisés. Alguém que é ainda maior do que o próprio Moisés. Josué não foi maior que Moisés. Moisés foi o grande profeta do povo de Israel. Josué seguiu os passos, mas não foi o maior. Só que Jesus, ele cumpre. Jesus cumpre tudo, ele é o mensageiro de Deus para a humanidade. Ele nos liberta do pecado, nos leva através desse mundo para a Canaã celestial. Ele destrói os nossos inimigos. Ele abre todos os mares e rios para que a gente consiga alcançar o céu. Jesus é o cumprimento total desse exemplo que o próprio Josué era. Josué era um tipo de salvador, de libertador. E Jesus é o libertador, é o salvador. Até o significado do nome de Josué é muito similar, muito parecido com o significado do nome de Jesus. Em hebraico se escreve basicamente a mesma coisa, para você ter uma ideia. Jesus é o nosso verdadeiro libertador. A lição, ela deixa uma seguinte pergunta. Até que ponto Jesus ocupa o lugar principal na sua caminhada com Deus? Por que Jesus e o que ele fez por você deve ser o fundamento de toda a sua experiência cristã? Se Jesus é tudo isso que eu estou falando para você, qual que é o grau de importância que ele tem na sua vida? Ele que é o cumprimento total das profecias, ele é o Salvador. Quem é ele para você? Que lugar ele ocupa no seu coração? Essa parte aqui, a segunda parte, porque Jesus e o que ele fez por você deve ser o fundamento de toda a sua experiência cristã.
Bom, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo, alguém que segue o exemplo de Jesus. Mas eu deixo para você essa resposta, se você quiser, coloque aqui nos comentários, para que a gente possa interagir com as perguntas e comentários e também com os pedidos de oração que alguns de vocês têm colocado nos nossos comentários aqui no canal. Vamos juntos orar? Querido Pai, obrigado por tua mensagem, por teu carinho, teu amor, por nos ensinar que Josué é um exemplo de fé, um exemplo de alguém que realmente lutou por Cristo e foi um grande líder do povo do Senhor. Ele também foi um exemplo de Jesus, que nós possamos encontrar em Cristo Jesus o verdadeiro, o único, o original, aquele que realmente é o nosso libertador e que nos conduz para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, nunca se esqueça. Nessa vida, é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.